Olá, pessoal. Professora Gabriela Bastos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre metodologia do projeto em arquitetura e urbanismo. Eu dividi essa aula em duas partes para não ficar tão cansativa. Então, aqui a gente já tem a parte 1. Logo depois, acessem lá a parte 2 para finalizar a aula, tá certo? A relação desse projeto de arquitetura, o projeto arquitetônico, ele não é um processo linear, né? De que forma, Gabriela? A gente vai indo e voltando nas soluções de projeto, né? Então a gente vai até que a gente chega num produto, né? Num produto arquitetônico, num elemento arquitetônico que acaba então sendo o escolhido pelo nosso cliente, tá? Então assim, vamos definir como é que acontece esse projeto arquitetônico. Todo projeto arquitetônico nasce de um problema arquitetônico, de um problema que necessita de uma solução. Porém, esse problema ele vai recebendo alguns fatores que acabam influenciando na forma como esse arquiteto vai solucionar esse problema. Eu separei 4 para vocês aqui: o funcional, o social, o econômico e político e o ambiental. Exemplo: qual seria esse fator ambiental que afeta o meu problema arquitetônico, né? Então, assim, quais elementos o arquiteto, no fator ambiental, deve pensar para solucionar esse projeto? Vamos trabalhar então com conforto, né? A gente sabe que cada local de implantação de projeto recebe influências externas. Então, relação com o norte, relação com ventos dominantes, barreiras desses ventos dominantes, são elementos, são fatores que influenciam a solução do meu problema. Essa solução, como é que ela funciona? É um ato racional, onde o arquiteto ele deve compreender todos esses fatores do problema, interpretar e então, por fim, transformar todas essas condições num ato arquitetônico, num produto, né? Nesse produto arquitetônico, nesse elemento arquitetônico, nessa edificação, tá? Para a gente fazer esse projeto arquitetônico, eu trouxe para vocês 3 passos de metodologia, tá? Então, essa metodologia é uma metodologia que eu utilizo na minha concepção arquitetônica. Pode ser que outros arquitetos tenham concepções diferentes, mas essa aqui é uma que tem dado certo, né? E também nas minhas aulas de projeto arquitetônico eu utilizo essa metodologia. Primeira parte, eu tenho que buscar referências arquitetônicas sobre aquele tema. Se vocês lembrarem de uma aula de fundamentos de arquitetura, eu falei da tríade de Vitruvius, onde, para ser arquitetura, eu tenho 3 componentes. E uma das componentes é o quê? Função. Só existe arquitetura se eu tiver função. Então, a pesquisa de referência arquitetônica está ligada à função, ao tema do meu projeto. Mais uma coisa, referência não é plágio. Não é que eu vou copiar aquela referência daquele arquiteto no meu projeto. Não é por esse lado que a gente pensa em referência arquitetônica. Mas é buscar alguns elementos que outros arquitetos tomaram partido e que podem contribuir para a nossa concepção arquitetônica, até mesmo para abrir um pouco o nosso pensamento. Depois, programa de necessidades. Por fim, nós vamos falar nessa aula de conceito e partido. Primeiro, referências. Pesquisa de referências. Referências arquitetônicas, gente. Tá? Não vai buscar lá o carrinho de pipoca do parque, do shopping, né? Porque eu acho bonito, porque eu acho interessante. Não é essa beleza que a gente está buscando. São referências arquitetônicas dentro da função que você está trabalhando. Aqui eu trouxe a pesquisa de referência arquitetônica do Museu Guggenheim, do Frank Lloyd Wright, lá em Nova York. Qual seria a função desse projeto arquitetônico? Seria um projeto de cultural, um museu. Então, o que eu conseguiria tirar referências aqui? Uma relação de forma e função, nessas rampas de circulação, automaticamente elas dão a forma do edifício. Então, eu tenho todos esses elementos, esse concreto, enfim, que pode me favorecer a uma referência. A gente tem internamente, né, as rampas que eu estava falando ali para vocês, ó, qual é a função dessas rampas? Circulação. E a mesma circulação através das rampas dá a forma desse espaço,
né? Então, se eu estou ali com um problema que eu não consigo resolver de circulação, eu vou buscar referências arquitetônicas de outros arquitetos que conseguiram na obra dele, e aí essa obra pode ter semelhança com a minha, seja de lote, seja de localização, e pode me ajudar a clarear alguma ideia que eu travei ali, certo? Segunda parte de pesquisa de referenciais arquitetônicos, analisar as condicionantes. Condicionantes é aquilo que é dado, é bruto, eu não mexo. Exemplo, terreno. Eu tenho que analisar todos esses elementos do meu lote, gente. Um projeto arquitetônico não funciona com o arquiteto lá dentro do seu escritório, sentadinho, e não indo até o lote. Ele tem que conhecer o lote, ele tem que conhecer aquele entorno que ele vai edificar, né? Tudo que esse arquiteto ele projetar naquele local tende a interferir na vida das pessoas. Então, o arquiteto ele precisa ir no lote. Eu costumo brincar com alguns alunos que eu digo que o lote conversa com o arquiteto. Ele dá informações para o arquiteto. 4 elementos para vocês fazerem análise desse lote. O físico, topografia desse lote e o entorno. Tem cursos d'água, tem lençóis freáticos. Como é que essa topografia? É em declive? É em aclive? Clima, orientação solar, ventos dominantes. Qual é o vento mais dominante? Bom, o vento ali o dominante, digamos, é o sul daquela região. Bom, mas eu tenho uma barreira. Então, será que vai influenciar muito no meu projeto? Onde é que está o norte? Onde é que eu vou botar os ambientes nesse local? Fluxo, sistema viário, circulação de pedestres, possíveis acessos. Eu tenho nós. Aqui nesses fluxos eu tenho algumas vias que os pedestres acabam entrando em contato com os veículos. Como é que funciona? Eu tenho um lote de esquina, então eu tenho uma rua desse lote muito movimentada e é uma casa. Então no outro lote ali eu tenho um lote com pouca movimentação. Será que não é interessante eu colocar a garagem dessa edificação ali? É isso aí que eu tenho que pensar. Relação com o entorno. Como é que é o entorno desse espaço? Como é que é a skyline desse entorno? Como é que é a relação das edificações, né, no contexto urbano? Eu tenho massas de vegetação nesse lote, nesse entorno. Como é que eu posso pegar esses elementos para interferir positivamente no meu projeto? Depois, o histórico daquela área. Eu preciso saber o levantamento da história do local, do bairro, da cidade. Isso pode favorecer na forma do meu projeto. Existe algum imóvel tombado? Por que eu estou falando de imóvel tombado? Imóvel tombado, existe uma outra legislação, né? Não necessariamente eu estou trabalhando no imóvel tombado, mas o meu lote pode estar vizinho a esse lote tombado. E aí eu tenho parâmetros construtivos diferentes. Proximidades com edificações especiais, então eu tenho escola, eu tenho hospital. Bom, eu tenho uma escola, né? Essa escola ela promove algum ruído em determinada parte do meu dia. Será que esse ruído da escola vai influenciar na minha orientação do projeto? Como é que eu tenho que pensar? Por fim, legislação. No mínimo, plano diretor, código de obras, taxa de ocupação, índice de aproveitamento, taxa de impermeabilização, gabarito, zoneamento, tudo aqui. Antes de qualquer coisa, eu preciso pedir uma consulta de viabilidade para saber o que eu posso, o que eu não posso projetar naquele lote. Se a função que o meu cliente está pedindo entra nesse zoneamento, certo? Programa de necessidades. O que é um programa de necessidades? Para eu chegar nesse programa de necessidades, eu preciso saber qual é o objetivo do projeto. Para que ele é? Qual é a função? É uma residência? Um lar para pessoas idosas? É uma clínica de fisioterapia? É uma edificação corporativa? É uma escola? Tudo isso é o quê? Tudo isso é função, é o objetivo do meu projeto. O cliente chega com essa função para mim, então ele chega com o meu problema arquitetônico, tá? Então esse é o objetivo. Depois desse objetivo, de eu saber qual é o tema, quais são as atividades, a função, eu vou elaborar o programa. Eu preciso saber para quem que é esse projeto. Então, se eu pegar ali, vamos pegar um exemplo como está na tela, uma residência, tá? Então, a minha função, a minha atividade, o meu tema é o quê? Residência. No caso, uma residência unifamiliar. Para quem que é? Quem são os usuários? Quantas pessoas são?
Ah, então é uma família com 5 pessoas, 3 crianças, 2 adultos, ou 3 adultos, 2 crianças. Isso vai influenciar, Gabriela, no meu projeto? Claro que vai. Esse usuário é que demanda o teu programa. A arquitetura é feita para pessoas, a arquitetura é feita para esses usuários. Então, eu sei o tema, eu sei quem são os meus usuários, agora eu vou fazer o quê? Desenvolver quais os ambientes. Exemplo para vocês. Uma casa, eu vou dividir em zonas, zoneamento. Área social, área íntima, área de serviço. Área social eu vou colocar o quê? Um hall de entrada, lavabo, sala de estar, de refeições, varanda. Na área íntima, banheiro social, os dormitórios, suíte. Área de serviço, cozinha, lavanderia, garagem, canil, tá? Então isso aqui é um zoneamento. Para cada zoneamento eu tenho os ambientes. Dentro desses ambientes acontecem o quê? As atividades. A partir desse momento, eu consigo fazer o quê? Conceituar esses ambientes. Primeiro, finalidade, né? Qual é a finalidade do quarto? Descanso, vamos colocar. Usuário, quem são esses usuários e quantos são? Bom, então é um quarto de casal, eu tenho 2 adultos. Quais são os mobiliários? O equipamento que eu tenho nesse quarto? Bom, então, é para descanso, eu tenho 2 adultos, então eu tenho uma cama de casal, uma cama queen, uma cama king, isso vai influenciar. Eu tenho um roupeiro, 2 criados, mudos, eu tenho uma escrivaninha, eu tenho uma TV, isso também vai influenciar. E aí, o que mais que eu preciso ter? Bom, é um quarto, então esse quarto, ele tem que estar em qual orientação? Vou colocar leste, vou colocar nordeste, é mais fundos de lote, eu tenho maior privacidade, são necessidades especiais que eu tenho para essa finalidade de quarto, de descanso. Vocês estão conseguindo entender onde é que a gente está chegando? A partir disso que eu vou fazer para cada ambiente, eu posso ter uma estimativa diária, né? Um valor aproximado diária para cada um desses ambientes. Então aqui, ó, essa tabelinha eu acho que fica bem visual para a gente entender. Primeira coluna, ambiente. Então, quarto, sala, cozinha, função, para que ele serve? Usuário, quantas pessoas? Mobiliário, equipamento, o que vai ter nesse espaço? Que demanda área, então uma vista superior. Se eu olhar lá uma cama, ela demanda uma área. O criado mudo demanda outra área. E aí eu também tenho necessidades específicas, a última coluna. Bom, é um quarto, eu tenho que ter ventilação natural, eu tenho que estar em uma orientação que seja favorável, eu tenho que ter maior privacidade, tá? Então isso aqui que eu tô fazendo é meu programa de necessidades. Olha lá o que eu precisei estudar para fazer meu programa. Saber o quê? Qual é o objetivo desse projeto? Quem é o usuário? Quais são os ambientes? Precisei zonear, estou revisando com vocês. Precisei saber para o que cada ambiente serve, quem são os meus usuários, quantos são, quais são os mobiliários, os equipamentos e as necessidades específicas. Isso aí eu precisei para chegar nessa tabelinha, tá certo? Gente, vamos continuar na próxima parte, na parte 2. Espero que vocês estejam acompanhando. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, tá certo? Até depois!